A todos. Hoje a gente vai dar seguimento do estudo do livro Medicina Interior, a Medicina do Coração e da Mente, do Dr. Enio Burgos. Anteriormente a gente falou sobre o capítulo 1, sobre a mente saudável, a mente insana, sobre a nossa loucura, né? E hoje a gente vai continuar esse assunto falando sobre o capítulo 2 do livro, que é o espelho interior, o corpo e mente. Quando a gente acorda pela manhã, a gente dá uma passadinha pelo espelho, a gente leva um susto, né? Cara amassada, olho inchado, cabelo todo de pé. E aí a gente pensa assim, bah, não dá pra sair na rua assim, vou ter que me ajeitar. Aí a gente lava o rosto, penteia o cabelo, passa um batomzinho. Fica melhor, né? Dá uma melhorada. Aí a gente vai para o nosso dia, vamos encarar o dia a dia. A gente tem essa preocupação com a imagem que o nosso corpo reflete para os outros. Mas a gente não consegue perceber como é que a nossa mente está indo para a rua, para o nosso dia a dia. A gente não enxerga a nossa mente. A gente apenas visualiza o nosso corpo. E aí um dos enganos que a gente pode cometer é pensar que a gente é só esse corpo. Todos nós podemos ver o nosso corpo, a nossa aparência com a ajuda de um espelho. Contudo, se olharmos com maior atenção, vamos perceber que não somos só a aparência exterior, ou só um corpo que perambula por aí. Além da dimensão corporal, material, temos uma dimensão sutil. Além do corpo, você tem uma mente cheia de pensamentos, ideias, concepções, emoções, sentimentos. E ainda que não possa ser vista no espelho, é a mente que anima o seu corpo. Sem a mente, o corpo é só um cadáver. Um defunto é exatamente isso, um corpo sem a sua mente respectiva. Forte isso, não? E a gente anda pela rua parecendo um zumbi, né, gente? A mente longe. A gente não presta atenção no que o que está passando pela nossa mente. A gente deixa a mente vagar descontrolada. Porque a gente não aprende a lidar com a mente, a educar a nossa mente. A gente educa o nosso corpo, a gente educa os nossos hábitos, mas a gente não educa a nossa mente, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. A gente tem essa dificuldade, até porque na maioria das vezes a gente não consegue nem se perceber além do corpo. E aí fica difícil se você não sabe nem mesmo que você tem esses corpos sutis, que você cuidar deles, né? E eles precisam de cuidado, muito mais do que o nosso corpo físico. Portanto, é a dimensão sutil, a sua mente que conduz, dirige, orienta e guia o seu corpo, a sua vida ou o seu destino. Logo, seria muito mais importante para você e para o seu corpo, para a sua vida e para este mundo, se houvesse um espelho capaz de apresentar, revelar ou mostrar para você também essa outra dimensão, ou seja, a sua mente. Bom, isso seria meu sonho de consumo, né, gente? Um espelhinho que refletisse lá como é que estava a minha mente. Aí de manhã, antes de eu sair para trabalhar, eu ia dar uma olhadinha lá. Eu ia apagar lá uma marquinha de ressentimento, apagar um borrãozinho de inveja, uma raivazinha ali, um medinho acolá. Ia tirar tudo isso da minha mente, para chegar até as pessoas com a minha mente limpa. Porque a gente não chega até os outros com a mente limpa, nem os outros chegam a gente com a mente limpa. A gente chega cheia de pensamentos, conceitos, julgamentos, pré-julgamentos, e isso vai interferir nas relações da gente. Até para as pessoas que a gente nunca viu antes, como para aquelas pessoas que a gente vê todos os dias. E isso pesa nas relações da gente, isso pesa na nossa vida. Pode parecer uma coisa pequena, mas esse acúmulo de sentimento e pensamentos que a gente vai guardando vão manchando a nossa tela. A primeira vez que eu li esse capítulo, eu já devo ter lido umas 4 ou 5 vezes o mesmo capítulo, eu lembrei de um livro, um romance que eu li há alguns anos atrás, chamado O Retrato de Dorian Gray. Não sei se alguém já leu aqui esse livro. Eu vou contar brevemente para vocês, já leu, né? Muito bom.
brevemente do que se trata a história. Dorian Gray, um rapaz jovem, muito bonito, foi presenteado por um amigo que era pintor com um retrato para imortalizar aquela beleza, aquele frescor, aquela juventude. Quando o retrato ficou pronto, o quadro, ele ficou admirando a beleza dele no quadro e pensou: que pena que eu vou envelhecer. Por que não é o quadro que envelhece e eu permaneço sempre assim com essa aparência? Nesse momento ele fez um pacto com o outro lado, com uma divindade das trevas, e aquilo se concretizou. Quem passou a envelhecer foi o quadro, e ele passou a manter sempre aquela aparência jovem. Só que isso mexeu com a mente dele, e ele se corrompeu. E ao longo do tempo, ele fumou, bebeu, usou drogas, noitadas, mentiras, traições, ele matou. E nada disso alterava a aparência dele. 20 anos depois ele continuava com a mesma aparência dos seus 17, 18 anos, jovem e belo. Enquanto o quadro refletia todas essas marcas dessa vida que ele levava, né? Essa vida oculta que ele levava, as marcas ficavam no quadro. E aí ele pegou esse quadro e escondeu numa peça da casa dele e deixou lá para que ninguém visse quem ele realmente era. Parece uma história meio fantasiosa, né? Mas se a gente parar para pensar um pouquinho, o que a gente faz hoje em dia? A gente não esconde quem a gente é no quarto escuro para ninguém ver. E a gente tenta mostrar para o mundo a nossa melhor aparência, o nosso melhor sorriso. Muitas vezes dissimulando sentimentos de raiva, de medo, de angústia, de tristeza. E hoje em dia, sempre foi assim, sempre teve esse apego voltado para o lado do corpo físico, da aparência e tal. Mas hoje em dia isso está muito acirrado. E a gente nunca teve à nossa disposição tantos tratamentos ou tantos recursos para se manter a beleza e a juventude. Tanto que hoje em dia não existem pessoas feias, existem pessoas sem dinheiro. É diferente. Com dinheiro e investimento, todo mundo é um deus e uma deusa. E é até a tal ponto que fica difícil a gente precisar a idade de alguém quando ela está investindo muito em si própria. São cirurgias plásticas, cosméticos, tratamentos, tudo para se viver o exterior, a imagem. Nós somos os Dorian Grays do dia de hoje, né? Esse romance, para vocês terem uma ideia, foi escrito em 1890, portanto, há 125 anos atrás. Foi ontem, né? A impressão que a gente tem é que foi ontem. O nosso comportamento, quantas vezes a gente se comporta como Dorian? A gente esconde as nossas marcas e tenta mostrar para o mundo só a aparência, porque a gente vive o externo, o corpo, e não a mente. Geralmente temos muito cuidado e zelo com o nosso corpo. Nós o lavamos e limpamos, enfeitamos e perfumamos. Mas que cuidados temos com a nossa mente? Sabemos cuidar dela? Como se faz para limpar a mente e mantê-la purificada e saudável? O valor e a atenção que dedicamos ao corpo é tão grande que se algo não está bem com ele, nos perturba profundamente. Sabe aquela festa que a gente espera meses, semanas a fio, e tu prepara vestido, prepara maquiagem, sapato, brinco, bolsa, tudo combinando, chique, show de bola. Na véspera da festa aparece uma espinha monstruosa na ponta do teu nariz. Tragédia pura, né, gente? Só quem é mulher sabe o que eu estou falando. Desespero total. Por quê? Porque a gente está tão voltado para o nosso externo que a gente se esquece de o que é uma espinha. E por que aquela espinha apareceu ali justo naquele dia? E vocês já repararam que isso sempre acontece às vésperas de um grande evento? Que relação isso tem com o nosso emocional? O que a nossa mente anda conduzindo ao nosso corpo emocional para criar isso? Eu falava antes de um espelho para refletir, né? A gente tem
A gente tem um espelho para refletir a nossa mente. Esse espelho se chama corpo físico. Tudo que a nossa mente cria, o nosso corpo reflete. É o nosso quadro escondido no canto, né? Aquilo que realmente importa quase nunca é visto, percebido ou levado em consideração. Preferimos dar importância às aparências, negligenciando toda a essência. Isso hoje em dia parece ser uma tendência, né? De se viver o externo, de se viver o culto ao corpo, o culto à beleza, o culto à imagem. E a gente não para pensar o ser que tem dentro daquele corpo, daquela imagem. Isso também é a origem de muito vazio, de muita depressão, de muita tristeza, de muita angústia. E por que as pessoas têm se sentido tão sozinhas? Nunca o ser humano se sentiu tão só como agora. E a gente tem uma população mundial enorme. Como é que alguém pode se sentir sozinho, rodeado de tanta gente? É porque a gente se abandonou, né? A gente abandonou a nossa mente num canto e começou a viver o corpo físico, só o físico, só a matéria. A gente esqueceu da nossa mente, da nossa alma. E aí, lá pelas tantas, a nossa mente nos lembra, com essa sensação de vazio e solidão, que a gente se abandonou, que a gente está sozinho. Sozinho com a gente mesmo. Parece que a visão e presença do corpo ofuscam a da mente. Assim, vivemos em função do corpo, envolvidos com sua aparência e necessidade. O corpo nos absorve e nos distrai a ponto de não percebermos mais nada. Bom, gente, o corpo físico dá trabalho. Tudo que a gente faz, ou quase tudo que a gente faz no nosso dia a dia, é em função do corpo. A gente trabalha para quê? Para pagar o aluguel, pagar as prestações da casa, para te ter um lugar onde teu corpo descansar. E não é só isso, tu tem que alimentar teu corpo, tu tem que vestir teu corpo. Essas são as necessidades básicas do corpo. Tu tem que limpar, tu tem que cuidar, tu tem que cuidar da saúde do teu corpo. E às vezes a gente acaba tão envolvido com esse cuidar do corpo, que a gente esquece de cuidar da outra parte tão mais importante quanto o corpo, a mente. A mente que anima o corpo. E esses cuidados, é óbvio, a gente precisa ter. Mas a gente não pode esquecer de cuidar do outro também, do outro lado da moeda. Alguns dizem que o bem maior da vida é a saúde, referindo-se a ter um corpo saudável. Tendo saúde, o resto se corre atrás. Mas o corpo reflete a mente. E a mente se reflete no corpo. Então, a gente pensa assim, eu tendo saúde eu vou longe. Mas se eu não começar a cuidar da minha mente, quanto tempo vai essa minha saúde? Até onde eu consigo ir? Até a mente começar a drenar para o meu corpo a minha negligência. O meu abandono, o meu desamparo. Quanto tempo eu consigo ficar bem se eu não olhar para esse meu outro lado? Não muito, viu, gente? Não muito tempo. Não surpreende que as pessoas demonstrem tanto medo de adoecer ou de perder esse corpo, porque a gente se identifica demais com ele. Então a gente tem medo de doença. Tem gente que não entra nem no hospital para visitar quem está doente, com medo de germes, de bactérias. E não chega perto de quem trabalha no hospital também. Deus o livre, vai que eu pegue alguma coisa, alguma bactéria, algum bicho de hospital. Nossa! E não se fala em morte. Existe um tabu, um preconceito de se falar em morte. E a gente se esquece que é uma passagem. Como chegar, partir. Quando se chega àquela festa, né? A criança nasceu, parabéns. Quando se parte, é aquele desespero. Não deveria ser assim. É uma etapa concluída. E o que faz não ser assim? O apego ao corpo. Porque se a gente conseguisse enxergar a mente, a alma por trás daquele corpo, não haveria sentido para o desespero, para o medo, para a tristeza. Saudade é um sentimento diferente dessa aflição que normalmente nos acomete quando a gente perde alguém querido. Porque a gente identifica aquele ser querido com o corpo
que ele tinha aqui, não com a essência divina que ele possui e que continua intacta apenas em um outro lugar. Ter cuidados e asseio em relação ao corpo é uma coisa. Levar a vida apenas em função dele faz tudo o mais para perder o sentido. Sem considerarmos e cuidarmos também a mente, que orienta, dirige esse corpo, não podemos ter qualquer noção sobre o que de fato fazemos aqui, de onde viemos, para onde vamos ou aonde queremos chegar. Ficamos perdidos e desorientados. É assim que a gente se sente muitas vezes, né? Quem nunca acordou de madrugada e pensou, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo com a minha vida? Não era isso que eu queria para mim. Não foi isso que eu sonhei para mim. Quem nunca foi acometido por esses pensamentos? E por que a gente se sente assim tão vazio, tão perdido? Porque faltou educar a mente. Faltou prestar atenção à nossa mente. Faltou tornar a nossa mente saudável, limpar a nossa mente. Nosso destino é uma incógnita, pois tudo que sabemos diz respeito ao corpo. Essa é a visão que a gente tem, né? Que a gente é esse corpo. E na verdade a gente está nesse corpo. Nós não somos eles, é óbvio que devemos cuidar dele com muito amor e carinho, afinal de contas é um empréstimo, né? E um dia a gente vai ter que retornar esse empréstimo de volta a quem nos emprestou, ou seja, na terra. E a gente vai ter que prestar contas do cuidado ou não que a gente teve com ele. Mas a gente não pode viver em função dele. Porque ele é apenas um veículo para a gente se expressar aqui na terra. Não somos o nosso corpo. Estamos no nosso corpo. E é importante que a gente comece a prestar atenção àquilo que a gente realmente é. Aquilo que a gente realmente pensa. Durante o dia todo, quantos pensamentos a gente tem durante um dia? Alguém falou outro dia numa palestra, e eu não gravei o valor exato, mas são muitos. Por aí. Quantos desses pensamentos são voltados à manutenção ou alguma coisa relacionada ao nosso corpo? Quantos desses pensamentos são voltados à educação da nossa mente e do nosso sentimento? Até porque muitas vezes a gente nem mesmo se dá conta de que precisa fazer isso. É como eu disse, corpo físico dá trabalho. Tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, tem que cuidar do corpo, tem que mantê-lo, tem que alimentar, tem que cuidar. Uma hora está frio, outra hora está quente. Tu sai da manhã, tá frio, meio-dia tá quente, de tardezinha tá frio, aí leva casaco, tira casaco, bota casaco. Carrega o guarda-chuva. Cuidado com a chuva de granizo, que agora virou moda, né? Cuidado com as enchentes, tá chovendo demais. Tudo isso é em função do corpo físico, gente. E aí, sobra tempo para pensar em mais alguma coisa? Tem que sobrar. Tem que sobrar porque o que importa é essa outra coisa. O que importa é o que a gente realmente é, corpo mental e emocional, a nossa alma, o nosso ser. É isso que tem que ser o foco das nossas atenções. É claro que a gente tem que cuidar do corpo físico da nossa vida e se preocupar com essas questões. Transporte, violência, saúde, alimentação. Ok. Só que isso não pode tomar todo o nosso tempo nem toda a nossa energia. É por essa clara desarmonia e desequilíbrio entre corpo e mente, aparência e essência, forma e conteúdo, ou porque o homem se habituou a ignorar a sua dimensão sutil em detrimento da grosseira, que enfrentamos tantas dificuldades, sofrimentos e doenças nesse mundo. Ou seja, a partir do momento que a gente ignora o outro lado, a gente começa a adoecer. É aquele dito que diz, né? Tendo saúde, se vai longe. O quão longe a gente pode ir sem a nossa mente? É por isso que o Dr. Engels sempre fala nos livros para a gente praticar a mente atenta, para a gente estar presente no que a gente está fazendo, procurar estar presente no local onde a gente está. Se eu estou aqui conversando com vocês, então nesse momento não existe supermercado, filho, creche, escola, aluguel. Nesse momento eu estou aqui.
Quando eu sair daqui é um outro momento. E às vezes a gente está num lugar, mas a nossa mente está bem longe. E a gente faz isso direto. O que eu vou fazer depois? O que eu vou comer quando eu chegar em casa? Eu tenho que colocar a roupa para lavar, tenho que cuidar dos filhos, amanhã tem colégio, não tem colégio. Essas são as preocupações que aquecem o nosso dia a dia. E quanto tempo disso a gente gasta para se preocupar com o que pensou e o que sentiu ao longo do dia para limpar os nossos pensamentos? É assim que se limpa os nossos pensamentos. Percebendo quais eles são e que importância eles tiveram para a gente naquele momento. Que peso eles têm para nós. E quanto desse do meu tempo eu passei com pensamentos negativos. De tristeza, de raiva, de medo, de frustração, de angústia, de inveja. Todo mundo tem tudo isso, o tempo todo. Em maior ou menor grau, somos humanos. A gente tem isso, a gente tem medo. A gente tem raiva. A gente tem tudo isso. Só que a gente não pode ser só isso. E permitir que a nossa mente ande descontrolada pelo mundo. É preciso que ela seja educada e que ela seja direcionada, que a gente seja atento aonde a gente está e ao que a gente está fazendo. Bom, pessoal, a nossa conversa por hoje é isso. Numa outra oportunidade a gente continua conversando sobre o assunto, até vocês enjoarem.